aí, galera? Meu nome é Roberta e hoje nós vamos betar Mamma Mia. Eu queria dedicar esse vídeo ao meu professor, amigo, irmão mais velho, o Álvaro, que também é... O Álvaro, que também é louco por musicais igual a mim, se não pior. Menos não é. Que eu adoro muito e que me ensina demais. Ele gosta muito de Mamma Mia também. Estava presente na temporada que nós tivemos, a primeira temporada que nós tivemos aqui no Brasil em 2010. Então, esse vídeo é pra você. Te amo. E pasmem, ele também tem um canal no YouTube que se chama Teclas do Bem, onde ele ensina a tocar piano. Então entrem lá, se inscrevam, ativem o sininho e deixem seu like. Vou deixar o link aqui na descrição também. Bom, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Então, né, galera, a gente vai finalmente falar sobre Mamma Mia. Eu adoro, sério, eu gosto muito. E eu conheci o ABBA através de Mamma Mia. E é legal que a história acontece no ano em que eu nasci, 99, né? Então pra mim é muito importante. E por isso a gente vai fazer direito aqui. Bora lá, então. Mamma Mia é estilizado como Benny Andersson e Björn Ulvaeus Mamma Mia. Benny e Björn são os integrantes masculinos do grupo ABBA. E era eles que escreviam as músicas. E, portanto, acabaram estilizando desse jeito. E a música e letras são deles, tá bom? O libreto é de Katherine Johnson e, claro, é baseado nas músicas do ABBA. E eu acho impressionante quando eles fazem isso, conseguem contar uma história desse jeito. Tem algumas coisas, assim, diferentes. Uma outra palavra que acabam sendo mudadas, assim, nas músicas, mas é praticamente tudo igual. Eu acho impressionante quando conseguem fazer as coisas desse jeito. Eu acho que foi um baita trabalho bom. E é muito divertido. Aqui a gente vai falar sobre o West End, porque como eles são um grupo sueco, estreou primeiro no West End, que é o principal ponto de teatro musical da Europa. E isso aconteceu em 6 de abril de 1999. Eu tinha exatamente 3 meses e um dia. E na Broadway estreou em 18 de outubro de 2001. Então eu vou falar o elenco do West End e da Broadway, porque realmente os dois são importantes, tá? Não tem como não fazer de outro jeito. Então a Donna foi interpretada no West End pela Siobhan McCarthy, na Broadway pela Louise Pitre e no Brasil pela Chiara Sasso. A Rosie no West End pela Jenny Galloway, na Broadway pela Jojo Kay e no Brasil pela Andressa Massey. A Tânia no West End pela Louise Plowright, na Broadway pela Carrie Mason, no Brasil pela Raquel Ripani. O Sam no West End pelo Hilton McRae, na Broadway pelo David W. Keighley e no Brasil pelo Saulo Vasconcelos. O Bill no West End pelo Nicholas Colicos, na Broadway pelo Ken Marks e no Brasil pelo Carlos Aruza. O Harry no West End pelo Paul Clarkson, na Broadway pelo Dean Nolan e no Brasil pelo Cleto Bassick. A Sophie no West End pela Lisa Stoke, na Broadway pela Tina Madigan e no Brasil pela Paty Amoroso. O Sky no West End pelo Andrew Longtree, na Broadway pelo John Machota e no Brasil pelo Thiago Machado. O Pepper no West End pelo Neil Wright, na Broadway pelo Mark Price e no Brasil pelo Felipe Moraes. O Ed no West End pelo Nigel Harman, na Broadway pelo Michael B. Washington e no Brasil pelo Guilherme Magon. A Ali no West End pela Eliza Lumley, na Broadway pela Sarah Imbar e no Brasil pela Priscilla Marks. E a Lisa no West End pela Melissa Gibson, na Broadway pela Tonya Doran e no Brasil pela Raquel Paulin. No Brasil estreou dia 11 de novembro de 2010. Então nós vamos começar. E os avisos é que vai conter spoilers do musical, do filme, e que é uma história, assim, pra 13 anos ou mais, mas não tem nada, assim, vai ter um pouco de álcool, mas nada demais. Ato 1. Prologue, I Have a Dream. Ou seja, o prólogo, Eu Tenho um Sonho, versão brasileira, Um Sonho Meu. Na ilha grega Kalokairi, uma menina de 20 anos chamada Sophie manda cartas
para 3 homens, Sam Carmichael, Bill Austin e Harry Bright. Dali, ela encontra suas 2 amigas que vão ser suas damas de honra pro seu casamento que vai acontecer no dia seguinte e conta o que aconteceu. Então começa a música Honey Honey, que ficou Honey Honey no Brasil também, mas que significa querido, querido. Acredito que é querido, querido masculino, mas pode ser querido ou querida. Ela conta que deseja que seu pai a leve até o altar, que é o sonho dela, e que olhando um baú velho, ela encontrou os diários da mãe dela em que ela descobriu que ela tem 3 possíveis pais, porque a mãe dela acabou se envolvendo com 3 homens, mais ou menos no período que ela podia ter engravidado da Sophie. Então ela não sabe quem é pai dela, e por isso ela chamou os 3 e ela acha que quando ela vê eles pela primeira vez, ela vai sacar o pai dela logo de cara. E a mãe dela não pode saber. Enquanto isso, a dona, a mãe, encontra as amigas de muito tempo, a Tânia e a Rose, que já foram garotas do coro dela na Donna e os Dynamos, uma banda, que voltaram também pra ilha pra poder ver a filha dela se casar. As 3 botam o papo em dia e acaba chegando no ponto de dinheiro, porque a dona diz que o hotel na ilha tá caindo aos pedaços. A dona tem um hotel naquela ilha e tá tendo problema com dinheiro. Então eles cantam Money, 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 que também ficou Money, Money, Money na versão brasileira e significa dinheiro, dinheiro, dinheiro. Nós somos apresentados ao Sky, que é o noivo da Sophie, que antes fazia mochilão, mas que agora ele resolveu ficar com a Sophie e sossegar. Os 3 homens chegam juntos à ilha. O Sam, que é o arquiteto americano, o Harry é um banqueiro britânico e o Bill é um escritor australiano. E logo eles percebem que todos eles estão ali porque eles eram amigos da mãe da noiva. Apesar de ser meio esquisito pra eles que eles tenham sido convidados, porque faz 21 anos que eles não veem ela. Acho bem engraçado como eles falam especificamente 21 anos. Nem todo mundo doido por data que nem eu, mas eles falam 21 anos certinho. O Harry acha um violão que ele deu pra dona na época e começa a cantar a música Thank You for the Music, que significa obrigado pela música, e da versão brasileira ficou Eu Agradeço, que a Sophie entra e começa a cantar junto com ele, e aí descobre que eles são os 3 homens, e ela fala pra eles que ela quis fazer uma surpresa pra mãe dela, mas que a mãe dela ainda não pode saber que eles estão ali, porque ela tá muito nervosa com o casamento, tá muito ocupada, mas que ela sim vai ficar feliz quando ela vê eles, mas que é pra eles darem um tempinho ainda, e eles aceitam. De repente eles escutam a dona que vem cantarolando a música Fernando do ABBA, e aí a Sophie sai correndo e pede pra eles disfarçarem, pra eles segurarem a onda, e quando ela vê eles, ela fica bem surpresa, mas além de surpresa, ela fica brava ao ver o Sam. E aí começa a música Mamma Mia, que significa minha mãe em italiano, uma expressão de surpresa, diremos assim, e que também na versão brasileira ficou Mamma Mia. A dona começa a lembrar de como foi que ela se sentiu durante aqueles anos, depois que aqueles 3 homens foram embora, mas eu acho que principalmente ela fala do Sam, e vocês vão ver um pouquinho mais pra frente por quê. Eles ficam impressionados, porque eles acham que ela continua sendo a dona, ela pode ter envelhecido 20 anos, mas ela ainda tá ótima e parece a garota que eles conheceram antes. E ela fica desesperada e diz que eles não podem ficar no hotel dela e sai correndo dali. A Tânia e a Rose estão tendo problemas pra se ajustarem no quarto, porque é tudo muito precário ali e não tem as tecnologias que se tinha no continente daquele ano, quando a dona entra chorando no quarto. Elas tentam fazer a dona falar, pra ela desabafar, né, ver se elas conseguem confortar ela. Então elas cantam Tiquitita, que significa pequenina em espanhol, e ficou Tiquitita também na versão brasileira. A dona conta pra elas o que aconteceu, porque ela não tinha contado nem pras 2, que são as melhores amigas de todo mundo, pra ela, e que ela não sabe de quem é o pai. Ela disse que ela falou que era o arquiteto que voltou pra casar com a outra, mas que na verdade pode ter sido qualquer um dos 3, e que ela não sabe quem que é, que os 3 estão juntos lá. E as mulheres ficam assim super impressionadas e acham tudo muito engraçado, e a Rose demonstra um certo interesse pelo Bill, mas a dona fica muito chateada porque ela diz que ela merece tudo isso, já que ela foi muito irresponsável. E aí as mulheres falam, nossa, você parece a sua mãe. Então elas começam a cantar Dancing Queen, que significa a rainha da dança, e ficou Dancing Queen também na versão brasileira, em que elas tentam animar a dona, lembrando como era ter 17 anos e sair pra dançar e ser feliz, sem responsabilidade, assim, sem pensando assim, ai, e amanhã quando eu acordar. E a dona, apesar de resistir um pouco no começo, falando que
amadureceu. Depois ela se junta às suas amigas. A Sophie não consegue reconhecer seu pai, ela fica confusa, então ela vai falar com o noivo dela, porque os dois são bem bonitinhos, eles são bem parceiros, então ela vai tentar falar com ele, só que ele tá saindo pra ir numa despedida de solteiro, e aí a Sophie, com medo, ela não consegue falar, principalmente porque o Sky tá muito distraído, mas ela fica com medo de ser abandonada pelo Sky, se de repente ele descobrir e ficar bravo com ela, e também pelo fato dela não ter pai, dela sentir que o pai dela deixou ela, então ela fica preocupada, ela pergunta se ele não vai deixar, e ele fala que não, e começa a cantar Lay All Your Love on Me, que significa deposite todo o seu amor em mim, e na versão brasileira, não gaste o sentimento, onde eles falam como eles são loucos pelo outro, e como a vida deles virou de cabeça pra baixo na hora em que eles se conheceram. Aí os amigos do Sky vêm buscar eles pra despedida de solteiro, e até questionam a Sophie por que ela vai casar com o primeiro que já apareceu. Ela diz que não é o primeiro, que os outros relacionamentos amorosos dela foram bem doidos, e que ela ama o Sky. E aí as meninas entram também e começa a despedida de solteira da Sophie. A mãe, junto com as amigas, decide fazer um show da Donna e os Dynamos de surpresa e presente pra filha na despedida de solteira com a música Super Trooper, que significa holofote, mas também na versão brasileira Super Trooper. As três se apresentam e logo depois as meninas vão atrás dos homens que estavam por ali, porque é despedida de solteira, né? Então nada como ir atrás dos homens. E aí começa a música Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight, que significa Deme, 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 um homem após a meia-noite. E no Brasil ficou Quero, Quero, Quero. A Sophie vai conversando com cada um deles. Primeiro ela fala com Sam, que não gosta da festa, e revela que ele tinha o desejo de construir uma taverna lá, mas que a dona saiu na frente. Ele acaba falando que a dona era maravilhosa, e aí ele pergunta o que a dona acha dele. E aí a Sophie diz que ela nunca falou dele, e ele falou, mas você não disse que ela não parava de falar na gente? Só que aí ele é arrastado pra pista de dança, e aí a Sophie acaba falando com o Harry. Ele revela não ter filhos, que ele acha que a cara metade dele não ia gostar, mas que ele gostaria sim, que ele queria ter tido uma menina. E aí a Sophie revela que ela não sabe quem é o pai dela. O Harry também é arrastado, então ela vai falar com o Bill, que tá se divertindo pra caramba. O Bill pergunta como é que a dona conseguiu dinheiro pra comprar a taverna, o hotel, já que, apesar de estar caindo aos pedaços, é uma propriedade cara, é um prédio caro. E aí a Sophie fala que, na verdade, ela ficou com a herança de uma senhorinha que morava na ilha, chamada Sofia. E aí o Bill pergunta se era a tia-avó Sofia dele que morava ali. A Sophie fala que pode ser. Ele fala que ele achou que o dinheiro tinha ficado na família, o que deixa ele bem, assim, abatido, bem desnorteado. Então ele sai correndo dali. A Sophie segue ele e fica fazendo um monte de perguntas que ele não quer responder. E aí ela começa a cantar The Name of the Game, que significa o nome do jogo. O nome do João. Eu escrevi o nome do João aqui. O nome do João é João, gente. Ué. Significa o nome do jogo, que na versão brasileira ficou Como Vamos Jogar. A Sophie insiste que o Bill confirme a sua suspeita de que ele é o pai dela e fala como ela se sente bem com ele. Pergunta se ele não se sente assim também e se ele não podia levar ela ao altar. E ele concorda, mas diz que vai conversar com a mãe dela. Quando eles voltam, começou Voulez-vous, que significa você quer em francês, e ficou Voulez-vous na versão brasileira também. Nossa, agora que eu percebi que, tipo, que a gente já foi em várias línguas, né? O ABBA foi fazendo música com título de... em várias línguas diferentes. Vocês perceberam isso? Sueco mesmo, que é a língua deles, nada, né? Os meninos estavam fazendo a despedida de solteiro, invadem a despedida de solteiro das meninas e começa a dançar na festa. O Sky entrega o colar de Helena de Troia pra Sophie, eles começam a dançar. Só que a Sophie acaba conversando com o Sam e ele suspeita ser o pai dela e decide que ele vai levar até o altar. Ela não consegue falar com ele pra ele não levar, porque ela, né, já tem gente pra levar ela. E aí ela acaba encontrando com o Harry, que também acha ser o pai da Sophie e fica feliz por ser convidado pra levá-la até o altar. A Sophie também não consegue falar com ele. Então, a Sophie se desespera e o primeiro ato acaba. O segundo ato começa com Under Attack, que significa sob ataque. Na versão brasileira ficou Eu Tô no Mar, em que a Sophie está dormindo e ela acaba tendo um pesadelo com seus três pais lutando pra levá-la até o altar e lutando pra ver quem fica com a mãe dela. E a mãe dela ali toda rainha, com os três homens ao redor dela, super feliz. E o Sky também aparece vestido de noiva, o que é muito engraçado, até que ela
grita e acorda no meio da taverna. A dona deduz que a Sophie tá tão nervosa com o casamento porque ela não quer casar e por isso que ela tá sonâmbula de novo. Ela se oferece pra lidar com o cancelamento do casamento e a Sophie fica brava porque ela sabe que a mãe dela não quer que ela case, porque a mãe dela nunca quis casar e acha que ela não deveria casar. Que sabe que casamento é besteira. E elas acabam brigando com a Sophie dizendo que ela quer muito casar pros filhos dela saberem quem é o pai, porque crescer sem saber quem é o seu pai é a pior coisa do mundo. A dona fica sofrendo com aquilo e acaba encontrando com o Sam durante a música One of Us, que significa um de nós, e que também é a versão brasileira, um de nós, falando que uma delas seguiu em frente e a outra ficou sozinha. Sentimento de pais cujos filhos estão saindo do ninho. E aí o Sam tenta explicar pra dona que a Sophie cresceu, mas ela mesmo assim não escuta ele e lamenta a situação. Eles começam a brigar, porque nesse momento a gente percebe que apesar da dona ter tido um caso com os outros dois, o que ela tinha com o Sam foi ainda mais sério, poderia ter ficado, na verdade não chegou a ser sério, mas poderia ter ficado sério, que existia um sentimento a mais ali, mas que não rolou. Então eles começam a cantar a música SOS, que em português é SOS, que significa socorro, e ficou na versão brasileira SOS também. A dona acaba dizendo que não queria ver o Sam, e que ela não se importa mais com ele, e que o tempo dele já passou, enquanto o Sam lamenta dela ter seguido em frente sem ele. Ele meio que ainda tava vivendo no passado. Ainda assim, os dois desejam poder voltar atrás. Na praia, o Harry questiona a Tanya sobre quem é o pai de Sophie e ela diz que o pai não pagou pensão, o que deixa o Harry bem chateado com tudo, porque a dona teve que criar a Sophie sozinha. Nisso, a Tanya acaba encontrando como Pepper, um dos amigos do Sky, e parece que eles tiveram um momento na noite anterior, quando tava todo mundo bêbado na despedida de solteiro, e agora ele quer ela, mas assim, o menino é tipo 40 anos mais novo. Então ela começa a cantar pra ele Does Your Mother Know? Que significa sua mãe sabe, e na versão brasileira ficou sua mãe não pode saber. O Pepper trabalha na taverna e ele quer de tudo quanto é jeito continuar com a Tanya, mas ela não quer, ela se recusa por ele ser muito mais novo que ela. Ele não é maduro o suficiente pra eles terem um casinho. A Sophie tá desesperada já, porque agora 3 homens vão levar ela ao altar, ela não sabe o que fazer e ela não sabe quem é o pai dela. Então ela vai lá e conta pro Sky, apesar deles não poderem se ver porque é o dia do casamento, mas ela quer falar com ele. E aí ela conta pra ele e ele fica muito chateado, porque primeiro ele pensa que ela só quis casar com ele pra poder descobrir quem é o pai dela, e ela diz que não é verdade, mas ele também fica muito chateado por ela não ter contado pra ele. Ele pensou que eles fossem parceiros o suficiente pra contarem tudo um pro outro, mas que ela deixou ele no escuro desse jeito, quando o Sam chega e vê que os dois brigaram. Aí o Sam revela que ele não continuou amando a mulher dele depois que ele casou, e começa a cantar Knowing Me, Knowing You, que significa me conhecendo, te conhecendo. Na versão brasileira ficou Bom pra mim, pra você, em que ele fala como realmente é difícil terminar, mas que às vezes é o que tem que fazer. É uma reflexão sobre o fracassado casamento dele, mas a Sophie não se sente consolada. O Harry encontra com a dona e se oferece pra pagar o casamento, uma vez que a dona teve que criar a Sophie sozinha. E os dois acabam lembrando dos velhos tempos durante a música Our Last Summer, que significa nosso último verão, e na versão brasileira ficou o último verão. Apesar delas terem brigado, a Sophie vai lá e pede pra mãe dela ajudar ela a se arrumar pro casamento, e a dona vai com muita felicidade de poder fazer, passar esse momento com a filha dela. Só que enquanto ela começa a arrumar a Sophie, a fazer o cabelo dela e essas coisas, ela acaba se sentindo mal, ficando triste, porque a filha dela vai embora. A filha dela está voando para fora do ninho, e ela reflete sobre isso na música Slipping Through My Fingers, que significa escorregando por entre meus dedos, e na versão brasileira ficou entre os dedos meus. A Sophie explica pra mãe dela que ela tem muito orgulho da mãe dela, ela tem orgulho de ser filha dela e pede pra que a dona a leve até o altar, o que a dona aceita. Depois a dona vai se arrumar e aí o Sam dá uma passada no quarto dela pra falar sobre quem vai levar a Sophie até o altar, e a dona diz que ela que vai, meio que dispensa ele durante a música The Winner Takes It All, que significa o vencedor leva tudo, versão brasileira, tudo ao vencedor, em que ela demonstra nesse momento que ela se sente a perdedora por ter perdido ele, ou que os dois podem ser também perdedores por terem sofrido e não terem ficado juntos, porque o relacionamento deles não deu certo, e a gente consegue ver o quanto ela sofreu com o término com o Sam. Ela diz que ele partiu o coração dela quando ela descobriu, presumidamente, que ele estava noivo de outra. Os dois ainda se amam, mas a dona se recusa a aceitar isso. O Bill chega chateado na igreja, porque é a dona que vai levar a Sophie, e acaba encontrando com a Rose, que ainda tá terminando de arrumar umas coisas ali. O Bill afirma adorar ser solteiro, mas a Rose, que a gente sabe desde o começo que tá afim dele, começa a cantar Take a Chance on Me, que significa me dê uma chance, e na versão brasileira ficou olha bem pra mim, tentando convencer ele
de dar uma chance pra ela, mostrar que ela pode fazer ele feliz, pra dar uma chance pro romance deles. E quando eles estão prestes a fornicar, todo mundo chega e ela fica meio atordoada com tudo que aconteceu. O casamento começa, a dona leva a Sophie até o altar, só que quando o padre dá as boas-vindas à família dos dois, principalmente a dona que representa a família de Sophie, a dona fala que gostaria de dar as boas-vindas ao pai da Sophie que tá ali, e aí a Sophie revela que sabe que ele tá ali. E aí a dona percebe que eles estão todos lá porque a Sophie sabia, e foi a Sophie que os convidou. A dona fica chocada e os três falam que não importa quem de fato é o pai da Sophie, desde que ela seja feliz, e que eles aceitam 1/3 da paternidade da Sophie. Eles decidem continuar a cerimônia com os três ali. O Harry finalmente revela que é gay, mostrando que a família dele é ele e o marido dele, o que eu acho ótimo que do Brasil é o Paulão. Portanto, eles podem ser uma família de 3 pais. A Sophie percebe que ela não quer casar ainda, que ela não tá pronta pra isso, então ela decide, em vez disso, viajar com o Sky. E ele fica feliz por isso também. Pra não desperdiçar o casamento que tá pronta, o Sam decide pedir a dona em casamento. E ela acha isso absurdo, porque ela acha que ele é casado, e ele fala que ele é divorciado e que a ama há 21 anos. E aí ele canta pra ela, de joelhos, I do, I do, I do, I do. Deixa eu ver quantos I do são. I do, I do, I do, I do, I do. Isso. Que significa eu aceito várias vezes, e que na versão brasileira ficou é sim, é sim, é sim, é sim, é sim. Ele explica que ele já tava noivo quando se apaixonou pela dona, é que ele foi fazer uma viagem, ele já tava noivo, só que aí ele encontrou a dona, percebeu que gostava dela, e ele voltou pra só terminar com a noiva dele, a Lorraine, só que quando ele foi pra ilha pra ficar com a dona de uma vez por todas, depois de já ter terminado, ela tava com outro, que presumidamente é o Bill. Então ele voltou pra noiva dele, pra ex-noiva, no caso, que pra mostrar como ele era um idiota, casou com ele. Mas que eles tiveram um casamento infeliz, ele teve 2 filhos, mas eles terminaram. E agora ele quer a dona, que depois de muita insistência da Sophie e das mulheres dali, da Tânia, das amigas da Sophie, da Rose e das outras mulheres, acaba aceitando. Então eles se casam e tem uma festinha ali. Aí a gente passa pra Sophie e o Sky. Os dois estão prontos pra viajar e ela canta uma reprise de I Have a Dream. Eles vão viajar o mundo e se despedem da família inteira. Né, dos 4 pais da Sophie, a mãe e os 3 pais. E assim termina. Só que aí eles voltam pra cantar mais 3 músicas em inglês em qualquer país que você vá. Essas 3 músicas finais são em inglês porque é realmente a versão do ABBA. O Ensemble, junto com a Sophie e o Sky, cantam Mamma Mia, uma reprise de Mamma Mia. E aí a dona, a Rose e a Tânia, elas reprisam Dancing Queen e depois todo mundo, e claro, todos vestidos com roupas típicas dos anos 70, típicas do ABBA, cantam Waterloo, enquanto interagem com o público. E assim termina Mamma Mia. Ele é um dos meus preferidos. Ele é muito divertido, dá vontade de sair dançando junto com o elenco. Inclusive o Álvaro mesmo afirmou isso, tanto que a música dele preferida é Voulez-Vous. E eu espero que vocês estejam gostados. Se vocês não assistiram, assistam. Tem no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição. E claro, assistam um filme também, que é uma boa adaptação, é uma adaptação bem boa, assim. Tem uma coisa ou outra aqui, uma música ou outra que eles cortaram, mas é muito legal. E claro, é uma grande homenagem ao grupo ABBA. Se você gosta de ABBA, você com certeza vai gostar desse musical. E é isso, galera. Beijo e até o próximo vídeo.